Muito bem, meus irmãos, vamos então agora ouvirmos a mensagem de Deus. Eu convido você para que juntos leiamos no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39 a 44. Lucas, capítulo 22, versículo 39 a 44, a Bíblia nos diz assim: Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. E estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Que Deus se digne de abençoar a sua palavra lida nos nossos corações hoje nesta reflexão. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o Getsemane. Getsemane, o lugar de agonia e de salvação. Getsemane, lugar de agonia e de salvação. Queridos, o Getsemane era um jardim no Monte das Oliveiras, perto da cidade de Jerusalém, hoje conhecida como Israel, onde Jesus e os seus discípulos tinham o hábito e gostavam muito de lá estar. A palavra Getsemane significa prensa de azeite, lagar de azeite, ou seja, local de esmagamento para conseguir o suco da fruta. Fazendo então aqui um paralelo com o significado da palavra Getsemane, é possível dizer que num certo sentido Jesus foi prensado ali em nosso lugar. Getsemane significa lugar, prensa de azeite, lagar de azeite, onde as olivas eram assadas e espremidas para dela colher o azeite. E como então, num certo sentido, Jesus também, o nosso Senhor, foi ali no Getsemane, prensado ali em nosso lugar. A Bíblia registra em detalhes tudo o que aconteceu com Jesus no Getsemane. Aquele jardim, meu irmão e minha irmã, foi o local onde ocorreram os últimos eventos que precederam a prisão de Jesus. No Getsemane, ali naquele jardim, Jesus orou ao Pai, Jesus exortou os seus discípulos, Jesus ali naquele jardim teve sua traição consumada por Judas. Ali naquele jardim, Jesus curou Malco, aquele soldado do sumo sacerdote que Pedro corta-lhe a orelha com a sua espada. Jesus o curou ali no Getsemane. E ali também no Getsemane, Jesus declarou sua divindade e se entregou aos soldados que foram ali para prendê-lo. De fato, meu irmão, há muito que podemos aprender com Jesus aqui no jardim do Getsemane. Hoje eu quero apenas pontuar para você um tremendo e poderoso evento que ocorreu no jardim do Getsemane com o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quero destacar apenas uma coisa tremenda que aconteceu ali, dentre tantas outras, com o nosso Senhor ali no jardim do Getsemane. Queridos, Jesus, após celebrar a última Páscoa
e instituir a ceia do Senhor junto aos seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, acompanhado de seus discípulos, para orar e se preparando para o sofrimento que estava prestes a suportar. Jesus sabia que a sua hora seria chegada, então ele pega os seus discípulos e vai para o Jardim das Oliveiras para orar e se fortalecer e se preparar para o sofrimento que ele sabia que teria que passar. A oração de Jesus, meu irmão e minha irmã, no Getsemane, foi tão intensa, mas foi tão intensa, que o escritor de Hebreus diz que ali Jesus clamou ao Pai com lágrimas. Jesus orou e clamou ao Pai e chorou diante dele com lágrimas. Lemos isso no livro de Hebreus, capítulo 5, verso 7, está escrito: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus orou por muitas vezes, e aqui no jardim do Getsemane ele sai com seus discípulos também para orar, e a sua angústia foi tanta, e o seu clamor foi tanto, que ele chegou a chorar diante do Pai. Alguns comentaristas dizem que talvez a oração de Jesus no Getsemane tenha dado origem ao costume cristão de orar ajoelhados. Algumas pessoas perguntam, de onde veio a ideia, de onde surgiu o princípio de se orar ajoelhado. Muitos escritores e comentaristas dizem que possivelmente tenha sido aqui dessa ocasião, quando Jesus se ajoelhou diante do Pai. O texto diz, versículo 41, ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Interessante pensar que possivelmente realmente tenha sido aqui a origem da prática dos cristãos orarem de joelho, até porque vale lembrar que os judeus geralmente oravam em pé. O hábito dos judeus geralmente era orar em pé. E é uma coisa interessante que possivelmente aqui Jesus se ajoelhou diante do Pai, e daí então começamos também a nos ajoelhar diante de Deus, nosso Pai. O evangelista Lucas também traz duas informações importantes sobre o que aconteceu com Jesus no Getsemane enquanto ele orava. O escritor bíblico diz que tamanha foi a angústia de Cristo que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Olha a angústia que Jesus sentiu ali no Getsemane, a dor e o peso que ele sentiu ali no Getsemane por cada um de nós, que ao ponto de suar gotas de sangue que caiu na terra. A Bíblia diz também que ele também foi, Lucas informa aqui também no seu texto, que um anjo do Senhor apareceu para confortar Jesus. Você já parou para pensar um negócio desse? A angústia de Jesus, o sofrimento de Jesus ali no Getsemane, o que ele estava para decidir ali, o que ele estava para tomar uma decisão que faria ali naquele jardim por nós, foi tão angustiante, foi tão doloroso, foi tão humilhante, foi tão sufocante, que Jesus não só transpira e chora e se ajoelha diante do Pai, e lágrimas que transformam-se em gotas de sangue, e é tão grande a sua angústia que um anjo do céu precisa chegar para fortalecê-lo, para encorajá-lo, para dizer que aquela era a vontade do Pai. Veio para confortá-lo. Que coisa tremenda! Já parou para pensar quanto Jesus ali no Getsemane, ele sofreu e ele padeceu?
O verso 43, 44 diz: apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. O anjo o fortalecia. Essa é a função dos anjos: fortalecer a igreja, fortalecer os cristãos e assim por diante. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, de fato, o Getsemane é um lugar poderosamente importante para a vida de cada um de nós que somos cristãos. Na verdade, eu creio, meu irmão e minha irmã, eu creio de todo o meu coração que o jardim do Getsemane é lugar da vitória. O jardim do Getsemane é o lugar da vitória, da nossa vitória, da vitória de Cristo. Naquele jardim, meu irmão, minha irmã, no Getsemane é o lugar onde Jesus venceu o diabo, as tentações, o mundo e também venceu o mal. No Getsemane, Jesus venceu o diabo, o pecado e o mundo e tudo que é mal. Jesus venceu exatamente ali, naquele momento em que ele estava orando ao Pai. Naquele jardim, Jesus decidiu beber do cálice. Ele orou dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a vontade do Pai é: se você quer salvar a humanidade, se você quer salvar o homem, você precisará tomar esse cálice. Essa é a minha vontade. E ali, então, Jesus decidiu tomar aquele cálice amargo, muito amargo. O plano da salvação foi selado ali no jardim do Getsemane. Foi ali que foi selado o nosso plano da salvação. Foi ali que Jesus decidiu espontaneamente ir para a cruz, morrer por cada um de nós. Quando Jesus disse: não se faça a minha vontade, e sim a tua, e tomou o cálice, o que ele estava fazendo? Quando Jesus orou ao Pai, pediu: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o Pai simplesmente revelou, dizendo: a minha vontade é que você tome o cálice para que haja salvação. E o cálice era amargo. O que Jesus queria dizer e quis dizer quando ele disse que ele tomaria aquele cálice? O que Jesus estava realmente querendo dizer? Faça-se não a minha vontade, mas a tua. E então ele decidiu tomar o cálice. Meu irmão, Jesus não estava com medo da cruz. Jesus não estava com medo dos pregos da cruz, ou de uma lança ao seu lado, ou a coroa de espinhos, e todo aquele sofrimento pelo qual ele passaria, ele sabia que passaria. Jesus não estava com medo de tudo isso quando ele pediu ao Pai que, se possível, passasse dele esse cálice. Não, hipótese alguma. Mas o cálice, mas a que cálice então Jesus estava se referindo que ele tomaria? Que cálice Jesus estava se referindo que, se possível, passasse dele e que ele teve que tomar? Que cálice é esse? O que se refere esse cálice? Meu irmão, ele sabia que esse cálice era um cálice muito pesado, era um cálice difícil de ser tomado, era um cálice profundamente doloroso e humilhante para ele tomar. Porque aquele cálice, meu irmão, minha irmã, presta atenção no que eu vou dizer, o cálice que Jesus orou ao Pai, que se possível passasse dele, que o Pai disse que ele teria que tomar para a nossa salvação, aquele cálice era constituído da ira de Deus. É isso mesmo. Aquele cálice era um cálice que estava constituído e era constituído da ira de Deus. A ira de Deus. Sua ira sobre o pecado e a rebeldia dos humanos.
O cálice que Jesus teve que tomar e que teria que tomar, e ele tomou ali a decisão de então encarar esse cálice, era o cálice da ira do Senhor sobre o pecado da humanidade, que Deus odeia o pecado. Ele estava tomando sobre si a ira de Deus. Ele estava trazendo sobre a sua própria vida, sobre a sua própria carne, a ira de Deus. Ele sabia que era algo pesado e muito terrível, porque terrível é a ira de Deus. Então o cálice que ele tomou era um cálice doloroso, era um cálice humilhante, era um cálice ruim e pesado de tomar, porque aquele cálice era constituído da ira de Deus sobre ele, que deveria cair sobre a humanidade. A Bíblia diz em Romanos 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. A ira de Deus cai sobre o pecado da humanidade, sobre as injustiças que são praticadas na humanidade, ou seja, a ira de Deus cairia sobre mim, sobre você, sobre todos nós, sobre todos os seres humanos da terra, porque somos pecadores e cometemos injustiça, mas ele decidiu tomar esse cálice em nosso lugar. Ele decidiu sofrer a ira de Deus sobre si para nos livrar da ira de Deus. Olha que coisa tremenda Jesus fez ali no Getsemane por cada um de nós. Na cruz, meu irmão, minha irmã, na cruz Jesus carregou nossa culpa e permaneceu em nosso lugar. Lá na cruz, ele levou a nossa culpa e permaneceu no nosso lugar, porque ele foi ferido e sobre ele veio a ira de Deus sobre os pecados que eram meus, que eram seus, que eram nossos. Ele foi para a cruz para pagar e para passar pelo processo do julgamento da ira de Deus sobre a injustiça que eu cometia, que você cometia, que todos nós cometemos. Foi isso que Jesus fez ali na cruz. E essa decisão ele teve que tomar no jardim do Getsemane. Ele tomou o cálice da ira de Deus destinada ao homem e bradou, aleluia, e bradou ao final do processo, está consumado. Bendito seja o nome do Senhor. Paguei o preço, tomei do cálice da ira de Deus para salvar os meus irmãos, para salvar aqueles a quem Deus criou e ama e quer lhes dar a vida eterna. Aquilo, meu irmão, minha irmã, preste atenção no que aconteceu. Aquilo que Deus impediu Abraão de fazer. Na história de Abraão, quando Deus pede a Abraão sacrificar o seu filho, e na hora que Abraão vai sacrificar o seu filho, Deus intervém, o anjo chega e impede que Abraão faça aquilo, porque Deus não permitiria que Abraão sacrificasse seu filho. Então aquilo que Deus impediu Abraão de fazer, ele o fez com o seu próprio filho. Ele mesmo deu e entregou o seu filho para morrer por cada um de nós. Que Deus maravilhoso é esse nosso. Alguém tinha que aplacar a ira de Deus. Alguém tinha que aplacar o julgamento de Deus, o juízo de Deus sobre o pecado da humanidade, sobre a rebelião da humanidade, sobre a injustiça da humanidade. E ele veio para, então, se colocar na brecha como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e sobre ele veio, então, a ira de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, Igreja do Senhor, meu amigo, você que me ouve, entenda, quando Jesus orou dizendo, quando Jesus ali no jardim do Getsemane orou dizendo, não se faça a minha vontade, ó Pai, sim a tua vontade. Ele tomou o cálice, meu irmão, entenda isso, ele estava trocando o cálice com você e comigo. Ele estava trocando o cálice com você
e comigo. Ele estava simplesmente dizendo, quando ele, no jardim de Getsêmani, ora, se angustia, soa gotas de sangue, se ajoelha diante do Pai, clama ao Pai que, se possível, passasse desse cálice, mas se todavia fosse feita a vontade do Pai, não a dele, e o Pai então diz, você tem que tomar, e ele decide tomar esse cálice cheio da ira de Deus. Ele simplesmente está trocando o cálice que era meu e seu para nos dar o cálice dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava trocando o cálice comigo e com você. Ele estava simplesmente dizendo, preste atenção que eu estou chegando para o final. Ele estava simplesmente dizendo ali, com aquela atitude, a decisão de tomar aquele cálice instituído da ira de Deus por mim e por você, no meu e no seu lugar. Ele estava simplesmente dizendo, dê-me o seu cálice que é amargo e deixe-me bebê-lo. E beba do meu cálice e você verá que ele é doce. Jesus estava tomando todas as amarguras da nossa vida, tudo aquilo que nos traz amargura na nossa existência e que machuca a gente, que fere a gente, ele estava trocando com o dele, que é doce. Então, quando Jesus toma a decisão de beber o cálice, ele está simplesmente trocando, dizendo, dê-me o seu cálice que é amargo e deixe-me bebê-lo. E beba do meu cálice e você verá que ele é doce. O cálice de Jesus Cristo é doce. O dele, que era o meu e seu, que ele teve que tomar, era amargo, mas o que ele nos oferece é doce. Em segundo lugar, ele estava querendo dizer, dê-me o seu cálice que está cheio de veneno. Deixe-me lhe dar o meu cálice que está cheio de cura. O cálice que ele tomou era um cálice cheio de veneno, que é um cálice que nós temos que tomar. Cálice envenenado pelo pecado que cada um de nós cometemos na nossa existência. Mas o cálice que ele estava trocando conosco era um cálice cheio de cura. Jesus quer não só trazer doçura para a sua vida, mas Jesus veio para te dar cura para todas as suas doenças, para todas as suas enfermidades. Esse é o cálice que Jesus trocou conosco. Em terceiro lugar, Jesus estava querendo dizer, dê-me o seu cálice que está cheio de pecado, deixe-me tornar-me pecador em seu lugar e tome do meu cálice que está cheio da salvação. Cheio de salvação. Dê-me o seu cálice que está cheio de pecado e eu vou me tornar no seu lugar pecador ali naquela cruz para levar os seus pecados. E você tome do meu cálice, pois o meu cálice está cheio de salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Em quarto, último lugar, Jesus estava querendo dizer, dê-me o seu cálice que está cheio de morte e deixe-me morrer em seu lugar. Beba o meu cálice que está cheio de vida eterna. Dá-me o seu cálice para beber. Porque o seu cálice está cheio de morte, o seu cálice está cheio de veneno, o seu cálice está cheio, ele é amargo, está cheio de veneno, ele está cheio de coisas ruins e pecados, e ele está cheio de morte. Tome do meu cálice, troca esse cálice comigo e beba do meu, porque o meu está cheio de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ali no jardim do Getsêmani, realmente foi o lugar da nossa vitória. Meu irmão, Jesus bebeu todos os nossos cálices para que pudéssemos beber o cálice que ele está para nos oferecer. Jesus bebeu todos esses cálices. O cálice que era amargo, o cálice que era de morte, o cálice que era de pecado, o cálice que era de perdição e da ira de Deus, ele tomou para que nós pudéssemos tomar o que ele estava nos oferecendo. Ele prontamente carregou a cruz até o Gólgota e morreu nela por mim e por você. Foi ali no jardim, meu irmão, minha irmã, foi ali no jardim do Getsêmani que Jesus venceu esta batalha de sofrimento
por cada um de nós. Foi ali no jardim. Por isso eu amo esse jardim, eu amo o que aconteceu ali naquele jardim, eu amo a grande mensagem do amor de Deus revelado ali naquele jardim por todo o mundo. Quando Deus nos deu a oportunidade de conhecer Israel, e eu fui conhecer alguns lugares, teve apenas 2 lugares em que eu profundamente me emocionei e não consegui me conter e vir às lágrimas. O primeiro foi no jardim do Getsemane, quando ali estive com mais 8 pastores, amigos e missionários suecos. Então eu me sentei ali numa escada e fiquei imaginando toda a cena e lendo o texto que falava sobre o que ele passou e não me contive. Eu vim aos prantos e comecei a chorar. Foi aqui, nesse lugar, que Jesus decidiu morrer por mim e me salvar. Foi nesse lugar que ele resolveu tomar o cálice amargo da ira de Deus, da ira de julgamento de Deus que teria que ser vindo sobre a minha vida, para que viesse sobre ele e não sobre mim. Foi aqui, nesse jardim, que ele decidiu tomar e trocar o cálice comigo. E então eu comecei a chorar, dizendo: Senhor, muito obrigado por essa decisão. Foi difícil, foi duro, mas foi glorioso, porque eu estou aqui depois de muitos anos e milhares de pessoas têm vindo a esse lugar para te agradecer por essa tamanha decisão de tomar o cálice da ira do Senhor, que seria sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos e da igreja, para que pudéssemos tomar do seu cálice. Que dia emocionante. E o segundo lugar foi no Calvário, que falaremos sobre o Calvário talvez no próximo domingo. Hoje estou falando sobre o Getsemane, e nós vamos falar no decorrer da semana sobre alguns lugares interessantes da Cidade Santa, e hoje eu estou falando sobre o Getsemane. Como amo aquele lugar, como amo a mensagem poderosa de salvação que aquele lugar nos traz. Meu irmão, Getsemane é verdadeiramente lugar de agonia, que Jesus sofreu agonia, mas também é lugar de salvação, pois ali Jesus também decidiu morrer e ir para a cruz e tomar o cálice amargo da ira de Deus para nos salvar. Hoje, meu irmão, minha irmã, quando você for participar da ceia do Senhor, lembre-se disso. Ele tomou o cálice da ira de Deus em nosso lugar e nos deu do seu cálice para bebermos. Ao cear hoje, lembre-se, ele decidiu tomar o cálice da ira de Deus para trocar conosco e nos oferecer o seu cálice. E o cálice de Jesus é um cálice doce, é um cálice que cura, é um cálice que salva, é um cálice que nos dá a vida eterna. Ele, Jesus, o nosso único Salvador e Senhor, seja toda a honra, glória e domínio para todos sempre. Ele, meu irmão e minha irmã, nos livrou da ira divina e nos deu a salvação e a vida eterna. Obrigado, Jesus, por essa tamanha salvação. Obrigado, Jesus, por essa decisão que o Senhor tomou naquele jardim, por amor a mim e por amor aos meus irmãos. Você, pergunto, para terminar aqui, você já tomou ou você já trocou o seu cálice com o Senhor Jesus? Você já trocou o seu cálice amargo, o seu cálice de doenças e enfermidades, e de pecado e de morte? Você já trocou o cálice com o cálice de Jesus? Você já entregou tudo isso que você é a Ele e recebeu tudo o que Ele é em você? Faça isso. Troque o seu cálice com Jesus. Venha para Jesus. Receba-o como Senhor e Salvador. Reconheça que é um pecador e que Ele é o Salvador. E venha para Ele. Confesse a Ele como Salvador e Senhor da sua vida. Faça isso e você verá uma grande diferença em sua vida. Você começará a viver uma vida completamente diferente. Agora, juntos então como igreja, em memória daquilo que nós já aprendemos hoje aqui, nós vamos participar da ceia do Senhor.
pois foi ele que ordenou, dizendo: fazei isto em memória de mim. Vamos ceiar agora em memória de Cristo, lembrando da decisão gloriosa que ele tomou no jardim de Getsemane, de tomar o cálice que estava instituído da ira de Deus em nosso lugar, para nos oferecer a salvação. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só